Minhas amigas, meus amigos, o meu abraço. Estamos em tempo de reforma da Previdência. A Previdência Social foi criada pelo regime militar, 64. E desde que José Sarney assumiu, o discurso dos governos é a reforma da Previdência. Ele teve ênfase depois do segundo mandato do Lula, e aí a Dilma também falava na Previdência, e o Temer apresentou ao Congresso a emenda constitucional. Reforma da Previdência. Engraçado, todos esses meses aí eu estou acompanhando nas redes sociais, nos grupos, e inclusive no próprio site da OAB, aí, dos tribunais. E eu não sei se a propósito ou se de fato, porque o serviço de inteligência que me assessora aqui, no levantamento, no diagnóstico da civilização brasileira, eles afirmam que da geração de brasileiro de 30 anos para menos está totalmente emburrecida. Quer dizer, está sem capacidade de raciocínios complexos. Então nós estamos naquele momento de Jesus, há 2000 anos atrás, quando ele dizia para os doutores sepulcros caiados, brilhando escolaridade por fora, mas sem cérebro, a cabeça oca. Os advogados, agora há pouco ainda eu estava olhando ali, do Tesouro Nacional, colocando para mim ali que eles me conhecem, Tesouro segue a linha jurisprudencial do Supremo. E o que é que está lá no Supremo? Um bando de bandidos, entre eles ministros que 2 concursos públicos que fez para juiz de direito não passou, e é ministro. E a partir da Corte Excelsa, que é o oráculo de garantia da Constituição, está desse jeito, agora imaginemos o resto. E como dizia velho meu pai, gaúcho, sabedoria da vida, ele dizia que a cerca ruim é que deixava o boi roceiro. O boi roceiro era aquele que ia na roça do vizinho, e aí o vizinho queria cobrar o dano. E ele primeiro dizia, arrume tua cerca, para depois saber se o boi pulou ela ou rebentou ela para comer a tua lavoura. E a mesma coisa se aplica agora sobre a justiça. A justiça no Brasil está podre. A justiça no Brasil está podre. Bandidos escondidos atrás da toga. E vagabundos que se impõem pela intimidação de sentença na mercadejação forense. E isso não é denúncia minha, apesar de que eu sei também. Mas isso aí é denúncia da Corregedoria Nacional de Justiça, nos veredictos proclamatórios da ex-Corregedora Nacional de Justiça e excelsa ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon. E quando dá para o próprio Poder Judiciário não aguentar o seu tormento de consciência e gritar ao mundo desse jeito, coitado de quem precisa de justiça. E eu, como advogado, patrocinando grandes causas no Brasil, sou testemunha de que a ministra não fala bobagem. Teve um tempo em que uma liminar no Supremo Tribunal Federal tinha uma gorjeta de R$1.700.000, trazido em dinheiro vivo numa valise preta. Mas eu vou condenar os ministros ali? Não.
Nós estamos naquele momento que Cristo disse: sepulcros caiados. Então nós somos um contexto uniformemente vencido de uma civilização que já passou. E agora está vindo outra aí, ao nosso próprio encargo. Eu estou no comando dela. Mas eu não poderia pensar em nós criarmos um tempo novo, sozinho, sem a nação brasileira. E a nação brasileira é isso que estamos aí. Então nós somos, dentro desse grau de degeneração, o produto de uma civilização vencida. E aí, não é espantoso que nem a Ordem dos Advogados do Brasil não tenha se interessado por um assunto constitucional tão primário. Está aqui, eu que escrevi esse livrinho. E não é coisa de gênero. É para a nação brasileira entender. E a Ordem dos Advogados do Brasil não piou sobre o que o livrinho estabelece aqui sobre previdência social. Está bem claro. Eu acho que se tivesse no primeiro ano de direito, eu já entendia isso aqui. Mas por que eles colocaram a reforma previdenciária sobre sigilo? Não se sabe se é sigilo de Estado, porque o Estado que eles exercem aí é o Estado paralelo, terrorista de bandidos. Isso não é Estado, isso é um antro. O Estado democrático de direito está sob o meu encargo. Presidente Constituinte do Brasil. E ninguém me apresentou a reforma da Previdência. Então o que está aí é coisa de bandido. Como eles fazem? Essas próprias operações da Polícia Federal. É tudo um roteiro aí. Para enganar o povo, entreter o povo nisso aí, enquanto eles roubam o país. A reforma da Previdência, minha gente, ela é determinada pela falta de condições nas falcatruas contábeis com que o Tesouro inventa ativos líquidos para a emissão de dinheiro frio. A Previdência Social é credora de quase R$1 trilhão só da União. E juntando os créditos que ela tem de bancos de iniciativa privada aí, chega quase a outro trilhão. Então, ela é a instituição mais rica do Brasil. Poderia pagar muito bem os nossos aposentados. O nosso sistema previdenciário poderia pagar no mínimo R$5.000 para aqueles que nunca contribuíram. Porque nenhuma pessoa pode ter a dignidade que a Constituição estabelece por dogma na civilização brasileira, num processo econômico inflacionado como nós vivemos, com menos de R$5.000 por mês, se ele tiver uma companheira e algum filho. Mas eles ainda querem reduzir isso. Então o que eles estão fazendo não é reforma da Previdência. Eles estão roubando você, o aposentado, ou roubando o país através da tua aposentadoria. Eles não têm mais como emitir dinheiro frio. Porque as emissões de governo estão baseadas nos ativos líquidos. Os ativos líquidos, Manteiga, Meirelles e Paulo Bernardes,
um trio gênio em malandragens, em falcatruas, em vigarices contábeis, criaram o socialismo monetarista de Estado sem economia, desde aquele dia em que o Lula, ao ser interpelado pelo Palocci dizendo que não podia administrar bem a economia do país se não tivesse uma inflação média de no mínimo 10% ao ano. O Lula subiu as paredes dizendo que ele tinha chegado ao poder combatendo a inflação. Não ia admitir que no governo dele ele também tivesse de agora administrar a inflação. Aí o que eles fizeram? Como era a implantação do socialismo, eles criaram o socialismo monetarista de Estado sem economia. Inventado por falcatruas contábeis, estatísticas estelionatárias. Eles acabaram com o sistema estatístico do Brasil e aí criaram uns números lá pela Fundação Getúlio Vargas que não tem valor nenhum. Eles inventam aquilo do jeito que convém aos roubos do governo. Então se chama estelionato estatístico. Aí equilibravam também com renúncias fiscais estelionatárias. Isto é, os preços públicos, os preços exorbitantes, exagerados. Aí eles equilibravam a propaganda de governo ali, diminuindo os preços, congelando o preço. Registrando dívida pública renegociada como crédito. E registrando exportações frias, inexistentes. E aí criavam os ativos líquidos no balanço de pagamento. Que é ativo líquido? E a diferença entre débito e crédito. O débito tem que ficar maior para que o Banco Central arregimente as reservas cambiais. E em cima dessa reserva cambial, então, o governo determina o Banco Central imprimir o dinheiro. E agora não tem mais isso, extrapolou. Por isso, para manter as reservas cambiais, precisa de exportação. O Brasil não tinha índice de exportação, então o que eles faziam? Eles liberaram o roubo dos nossos minérios. Encheu o Brasil de mineradora de todo jeito aí. Que agora está aí esses estouros de açudes aí matando o povo. Era para, através dos minérios, que chamavam as commodities, minérios, soja e carne. Eram as commodities que mantinham as falcatruas contábeis para as reservas cambiais. Agora não tem mais isso. O mito que está aí criou problema com a China. A China não importa mais carne e soja do Brasil, passou a comprar dos Estados Unidos. E aí está vindo o cerco em cima. E eles não têm mais como emitir dinheiro frio. E essa dinheirama que está aí não é dinheiro. Essa dinheirama que está aí é vale. Como a Argentina fez quando o FMI interviu no sistema financeiro deles lá. Nem a Casa da Moeda Argentina emitia. Os próprios comerciantes lá faziam o sistema de vales deles lá e distribuíam entre a vizinhança e tal, e compravam e vendiam daquele jeito. O nosso real aqui está do mesmo jeito. A primeira tacada do Bolsonaro aí foi 606 bilhões de emissões frias. Aí a pessoa pensa que ela está recebendo alguma coisa do governo, não está recebendo nada, ela está acabando com o patrimônio dela. Aí nós temos o caso dos motoristas, recebendo 350 milhões de subsídio do governo. Isso aí quer dizer que vocês vão ficar sem o caminhão dentro de pouco tempo. Porque esses 350 milhões aí é dinheiro frio, e isso aí se acumula na dívida pública, e a dívida pública come o patrimônio, por isso é que quebrou a economia. A economia do Brasil hoje está no tamanho econômico dela de 1940. Imagine o patrimônio que essa falcatrua do sistema monetarista de Estado sem economia gerou.
E é essa a previdência social que eles querem. Eles querem adequar a previdência à capacidade de emissão de dinheiro frio pelo governo. Porque senão eles não têm como pagar aposentadoria para ninguém. Então é isso. A reforma da Previdência quer dizer aumentar o roubo do país através da Previdência, transformando a tua aposentadoria, transformando o socorro à saúde em dívida pública, que já está entre 7 e 9 trilhões. E o FMI só não interviu ainda aqui porque eu estou segurando. Mas eu penso que dentro de alguns dias vou pedir a intervenção. Porque eu pedi ao Banco Central que me levantasse isso, que me entregasse isso suasoriamente. O Banco Central está em silêncio, como eles ficam. Então, eu vou fazer como eu fiz com a KGB. Por que, aliás, com a Polícia Federal? Por que a KGB não integrar o socorro humanitário? Por que a CIA americana não integrar o socorro humanitário? Se os Estados Unidos estão juntos, se a Rússia está junto comigo. Por que o serviço chinês, um dos respeitáveis do mundo, não me socorrer também? E a mesma coisa com o Banco Central. Não querem me apresentar as entranhas podres ali dentro? Por que eu não trazer o FMI aqui para me apresentar a isso? Porque eu não posso instalar o novo sistema financeiro brasileiro aqui numa situação em que está o país. Eu tenho de primeiro conhecer isso, apresentar isso para o mundo e dizer qual a fórmula jurídica que eu vou aplicar para corrigir o problema. Então, esta exposição não é de professor, é do magistrado supremo da nação, e como magistrado, a minha fala é de uma cabeça que gira a 180 graus por segundo, senão não posso ser o magistrado supremo. Eu tenho de olhar por todas as direções. Como não tenho olho nas orelhas e nem na nuca, a cabeça tem de girar em velocidade pelo menos igual ao giro da Terra. E então daí a prosa fica cumprida, porque nós não temos nenhum assunto que não se ligue no mínimo a mais 100 ou 200 assuntos. Para ficar claro no propósito do programa governamental brasileiro de ressurreição intelectual da nação. Este é o propósito de governo. Então, quando eu estou orientando agora sobre a Previdência, dizendo para vocês que não está havendo reforma de Previdência, coisa nenhuma, porque a Previdência não precisa ser reformada. O que precisa ser reformado é o governo. A Previdência tem dinheiro para danado. Ela não precisa de reforma. São bandidos terroristas que estão aí roubando o país através dela. E isso já vem essa tentativa desde Sarney. Passou pelo Fernando Henrique Cardoso, passou por Lula, por Dilma, e aí o Temer quis fazer, mas daí eu intervi, e o Temer é professor de direito constitucional. Silenciou. Agora vem esse bandido, ladrão, cafajeste, terrorista da pior espécie. O mito Bolsonaro não tem escrúpulo por nada, só direcionado ao dinheiro e ao poder, como todo sangue mafioso é no mundo inteiro. Roubando os aposentados, roubando as grávidas, as viúvas, os velhos, as crianças, que é a primeira massa que o sistema previdenciário brasileiro acolhe aqui. Essa é a previdência que eles estão aí em reforma. Agora vocês fiquem tranquilos, porque isso não vale nada. Vale apenas como prova contra eles na corte marcial, quando eles estiverem sendo julgados. E isso não vai demorar dias para começar a acontecer.
É unicamente para isso que serve a previdência deles. Agora, assim que eu estiver com o expediente ordinário da Presidência da República funcionando, então vai acontecer o sistema financeiro previdenciário do Brasil. E isso vai resolver tudo. A Previdência vai ficar desvinculada do governo. A Previdência vai ser o sistema financeiro do Brasil. E vocês vão ver o que vai acontecer. Porque tem muitas coisas que não se pode adiantar agora. Mas está prontinho, está prontinho. É só eu começar a despachar ali e o Diário Oficial da União já vai publicar. E aí a gente vai começar a falar a respeito, explicando daí como é a nova sistemática do sistema previdenciário financeiro do Brasil. Então, eu acredito que esse esclarecimento agora já começa a fazer vocês pensar. E tem mais uma. Esse tipo de roubo aí aliás, não dá direito. Ele obriga você, como constituinte, pela autodefesa da Constituição e legítima defesa da nação. Você pode matar esses bandidos aí. Não tem um fuzil para fuzilar as pessoas como eles fuzilaram a família aquela no Rio de Janeiro com 81 tiros? Compre uma funda daquelas que o Davi matou Golias. Compre um arco e flecha desses que tem aí para vender. O Jeremias esse dia ainda comprou um aí por R$50. São armas terríveis e daí veneno é a ponta daquilo. E não poupe. Os anjos no céu cantarão louvores a Deus por cada demônio desses que você devolver ao inferno. Muito obrigado.